Imagina você chegar no aeroporto, passar pelo check-in, ser barrado no portão de embarque e não conseguir realizar a sua viagem que você organizou há muito tempo. Isso está acontecendo cada vez mais e hoje eu vou te mostrar os 7 principais motivos que estão causando isso e o mais importante, como evitar cada um deles para você não perder a sua viagem e o seu dinheiro. Então fica até o final desse vídeo porque tem dicas que já podem te salvar na sua próxima viagem. Seja muito bem-vindo ao canal da Ajuste Viagens, eu sou o Eric, especialista em passagem aérea, e o objetivo do nosso canal é fazer você viajar com mais segurança, mais conforto e mais economia. E se esse é o seu objetivo, se inscreve agora no canal e bora pro conteúdo de hoje. Um dos motivos que prejudicam muito as pessoas é achar que pode chegar em cima da hora no aeroporto que vai conseguir embarcar tranquilamente. Um dos motivos que causam isso é o passageiro que chega muito em cima do horário no aeroporto. Então talvez as pessoas estão comparando muito uma viagem de ônibus com uma viagem de avião, achando que pode chegar em cima da hora que vai conseguir embarcar tranquilamente. Então o procedimento para você fazer uma viagem de avião é muito diferente. Você precisa chegar com antecedência no aeroporto, dependendo do caso, fazer o seu despacho de mala, logo depois seguir para a área do raio-x, que é quando você vai conseguir acessar os portões de embarque. E depois que chegar na área dos portões de embarque, você precisa procurar qual que é o seu portão de embarque. E como o aeroporto é muito grande, você precisa ver isso com antecedência, chegar com antecedência para não ter nenhum problema. Então muitas pessoas estão vendo só o horário de saída do voo e não o horário do início do embarque e do fim do embarque. Então sempre que você for fazer uma viagem de avião, você precisa fazer o check-in com antecedência, de forma online, ou no aplicativo, ou no site da companhia aérea. E depois que você fizer o check-in, você precisa ver o horário do início do embarque, que geralmente é 50 a 40 minutos antes do voo. Então você sempre precisa se planejar para pelo menos chegar 1 hora antes lá no portão de embarque. E lembrando que o fim do embarque sempre é 15 a 20 minutos antes do voo. Então se o seu voo é às 10 da manhã, o seu portão de embarque vai fechar às 9h40 aproximadamente. E depois que o portão de embarque fechar, você não consegue mais embarcar. Então sempre que for viajar de avião, chegue com antecedência para evitar esse grande problema. E mesmo que o avião não tenha saído ainda, você não vai conseguir embarcar se você chegar fora do horário. Então tome muito cuidado com isso para não ter que pagar uma taxa muito alta para remarcar a sua passagem aérea. E agora o segundo erro que eu vou falar é que muitas pessoas deixam para fazer o check-in no aeroporto. E aqui você tem um grande problema, porque se você chega atrasado no dia do voo, você pode se complicar demais, porque se você chegar muito em cima da hora, tem companhias que você não consegue mais fazer o check-in da sua viagem. Então tem companhias que 1 hora antes do voo encerra o check-in e se você não tiver feito ainda, você não vai poder embarcar. Então a orientação aqui é você sempre fazer o check-in de forma online, ou no aplicativo ou no site da companhia aérea. E assim você já sai de casa com o seu cartão de embarque e aí se você se atrasar durante o caminho, você consegue ainda embarcar se chegar no horário. Então tome muito cuidado com o prazo para fazer o check-in e o horário de antecedência que você chega no aeroporto para fazer a sua viagem. O terceiro erro, e um dos mais importantes, são pessoas que não olham os documentos que precisam levar para a sua viagem. Então tem lugares que você precisa ter o passaporte com validade de 3 meses a partir da data da volta. Mas tem outros destinos que precisa ser 6 meses a partir da data da volta. Então se você não tiver essa validade no seu passaporte, você vai acabar tendo um problema e nem vai poder embarcar na sua viagem. E tem alguns países que você consegue entrar apenas com o RG, mas aqui tem um detalhe. Se você tiver um RG com mais de 10 anos, aí você pode ter um problema e não embarcar nessa viagem. E também tem muitos países no mundo que você precisa tomar algumas vacinas e apresentar o certificado internacional de vacina. Então sempre que você for fazer uma viagem, você precisa pesquisar todos os documentos e a regra para cada país que você está visitando. Porque se você não verificar essas regras, você pode ter um grande prejuízo e acabar perdendo a sua viagem. E esses documentos vão acabar te barrando durante o seu embarque. E se essa dica já te alertou, deixa o seu like nesse vídeo, porque dá para entender que esse conteúdo é muito importante para você e conseguiu te ajudar para a sua próxima viagem. Um outro erro que pega muita gente de surpresa são pessoas que querem despachar mala, mas chegam muito em cima do horário no aeroporto. E o despacho de mala acaba sendo barrado porque ele termina 1 hora antes do voo. Então se você precisa despachar mala e chega com 50 minutos antes do voo, você vai ter um grande problema e não vai conseguir despachar a sua mala. E aí você vai pagar altas taxas para remarcar
ou até mesmo para comprar uma nova passagem para fazer essa viagem. Então, sempre que for despachar mala, chegue com antecedência. O ideal para despachar mala é entre 2 a 3 horas se for voo nacional, e se for voo internacional, o ideal é entre 3 e 4 horas, para você não ter nenhum problema e conseguir embarcar tranquilamente na sua viagem. O quinto erro também é muito importante, porque se você errar alguma coisa, você vai enfrentar um grande problema e não vai conseguir embarcar. Então, quando você vai comprar a passagem aérea, você precisa conferir todos os dados do passageiro. Então, o primeiro nome, o último sobrenome, a data de nascimento, o CPF, e você precisa conferir tudo para não ter nenhum erro e não barrarem o seu embarque. Então, antes de você confirmar a sua passagem, confira todos os documentos para você não ter nenhum problema e depois ter que cancelar e emitir uma nova passagem. E só isso já pode até deixar a tarifa mais cara. Então, muito importante tomar muito cuidado para não ter nenhum erro. Um outro problema que acontece muito, que é a companhia aérea oferecer voucher de crédito para você remarcar a sua passagem para um voo que eles determinam. E aí eles oferecem entre 200 a 300 reais para você fazer essa remarcação e ganhar esse voucher. Eu já passei muito por isso, já recebi vários vouchers, só que eu sempre tive um problema para conseguir usar esse voucher em uma outra viagem. Então deixa aqui nos comentários se você já passou por isso e se você conseguiu utilizar o voucher em uma próxima compra. E agora eu vou falar de uma situação muito complicada, que é o overbooking, quando a companhia aérea vende mais assentos do que tem naquele voo. E isso causa um grande transtorno para muitos passageiros, porque alguns precisam desembarcar do avião e serem realocados em um outro voo e talvez em um outro dia. E aqui você precisa ficar alerta, porque você vai ter vários benefícios e vários direitos se isso acontecer. Mas isso vai ser conteúdo para um próximo vídeo. E uma das formas de você conseguir evitar esse overbooking é você sempre fazer o check-in de forma antecipada. Então você faz o check-in de forma antecipada e aí você vai ter um assento garantido ali na companhia aérea, porque ele já vai estar marcado. Então pode ser mais difícil de você ser a vítima do overbooking. Agora que você já sabe os 7 principais motivos que podem te barrar durante o seu embarque, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma dessas situações e como que você resolveu. E se você lembrou de alguma dica que eu não mencionei aqui no vídeo, deixe nos comentários também, porque assim você vai ajudar mais pessoas também a viajarem com mais conforto, mais segurança e com menos dor de cabeça. E lembrando que se você quer viajar com um suporte completo do início ao fim da sua viagem, pode chamar a nossa equipe no WhatsApp, que a gente vai estar à sua disposição para te ajudar a organizar qualquer viagem que você precisar. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você lembrou que viaja bastante e precisa tomar cuidado para não ser barrado em alguma viagem.